Vamos se jogar num território desconhecido, entendeu? Eu acho que a atitude é essa. Porque essas experiências que a gente propõe para as pessoas, a gente começou a se propor também. E a gente não fazia isso quando a gente era da administração, entendeu? Porque a gente trabalhava, a gente não tinha tempo, a gente estava mais engessado. Então, a ideia do Atados, ela também foi uma libertação para todos nós, porque ela nos deu uma possibilidade de fazer a seguinte pergunta: o que vocês têm vontade de fazer? É nós por nós. Se não for assim, não funciona. É nós que corre no caminho do bem. Nós que disse é nós quando não virar pro vintém. Nós, e nesse nós não existe porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém. O atados.com.br ele funciona basicamente como um congregador de vagas. Então a gente tem todas as vagas que você pode imaginar em trabalho voluntário num lugar só. Quando a pessoa entra no Atados, ela pode explorar os atos e a gente tem uma listagem de todos eles, com uma descrição breve do que é esse ato e depois, se ela se interessar, ela pode ter uma descrição completa. A localização também é um fator muito importante, então por isso a gente resolveu fazer um mapa onde tem as ações no mapa, você vê no mapa quando você tem. E tem uma funcionalidade que é legal, que as pessoas que já sabem, por exemplo, eu consigo filtrar lá por educação. Você pode filtrar de acordo com a sua habilidade também. Quando você entra na ação, você se candidata a esse ato voluntário e você começa a comunicação direto com a ONG. Porque cada ONG tem um processo de entrada diferente. Você vai primeiro conhecer a ONG, vai fazer uma entrevista, vai entender um pouco do que é o trabalho, para ver se você se encaixa, né? Para ter esse alinhamento, para aí de fato começar o trabalho voluntário. Então o que eu gosto de dizer é que o Atados ele promove encontros, sabe? E o nosso trabalho é um pouco manter essa rede viva, manter essa rede trocando, manter essa rede ativa. No começo da concepção da ideia, depois até o site entrar no ar, a gente teve um trabalho bem grande que foi visitar as ONGs. Então, conhecer esse universo novo, ver quais eram as vagas de voluntariado e colocar no site. A gente acredita numa coisa assim. Vamos trocar uma ideia, ver o que você está precisando, entendeu? Porque assim a abordagem é mais quente. Então acho que a dificuldade, às vezes, de passar do orgânico para o planejado é justamente não perder essa quentura, sabe? Essa coisa do trato, essa coisa da conversa no olho no olho. E passar isso para as pessoas é muito difícil. Eu via assim, todos os meus amigos e os professores falavam assim dos grandes objetivos da administração de empresas e eu não me via muito ali. Não era o meu grande objetivo, sei lá, ganhar meu primeiro milhão aos 30 anos. E eu entrei nessa administração meio nessa, assim, sabe? Tipo, queria trabalhar e queria empreender, queria ganhar uma grana e falei, vou para administração. Só que no meio do curso eu percebi que não era só isso, sabe? Veio de muito descontentamento, assim, pelo menos da minha parte, de muito descontentamento de estar, tipo, sentindo sempre a mesma coisa, sabe? E eu acho que dentro de uma empresa você acaba sendo muito... Você acaba virando um número mesmo. Se transforma um pouco você também, sabe? Você tem que aprender a se virar, você tem que se moldar também pra meio que assumir esse novo estilo de vida, assim. Eu trabalhava numa empresa que eu não me sentia com vontade de continuar isso pro resto da minha vida ou por mais tempo. Nós éramos pessoas que queríamos empreender, mas nunca fomos da área social exatamente. A gente era um típico usuário que seria do Atados. E nesse meio tempo a gente acabou conhecendo várias ONGs, então até lançar o site de maio de 2012 até novembro, a gente conheceu 70 ONGs. E a gente descobriu uma nova gama de possibilidades quando a gente começou a entrar nas organizações e conhecer quem eram as caras que estavam lá, entendeu? São as pessoas que estão por trás dessas iniciativas, o que elas sentem, como elas são, o que elas fazem. E isso, cara, isso transforma muito a gente, sabe? Acho que o grande lance é esse, quando você se dispõe a empreender uma coisa nova, essa coisa nova também te empreende. E o lance do empreendedorismo tem um negócio que dava um pouco de receio, porque você não tem uma fórmula mágica que te diga, vai por ali e vai rolar. O que a gente abre possibilidade já aconteceu entre a gente, entre reserva e Atados, por exemplo. Do nada, o encontro entre nós fez com que uma ideia florescesse de uma coisa que pode ser muito legal para muita gente. Então, um voluntário pode chegar numa ONG e esse casamento dá super certo e acontecer milhares de coisas. Ou pode não acontecer nada. Mas se não acontecer nada também, aconteceu internamente. Aconteceu pro cara que foi lá, se dispôs a fazer o trabalho voluntário. Eu sinto que a gente muito nada contra a maré, assim.
Então, tipo, é bem difícil. Eu, antes de sair do meu trabalho, eu fiquei 2 anos pensando, eu preciso sair do meu trabalho, eu preciso sair do meu trabalho, eu preciso sair do meu trabalho. Acho que tem um sentimento de você estar aberto também, de você estar vulnerável, você saber entender que você está se transformando ao longo do processo de estar criando alguma coisa que você nem sabe o que é. Acho que sempre dá um medinho, assim. Não vou falar que eu tô totalmente tranquilo, porque eu teria falando uma grande mentira. E eu me lembro que o que segurou muito minha ansiedade, meus medos, principalmente, foram a rapaziada que hoje tá comigo. Palavra de ordem é liberdade. E liberdade às vezes assusta, né? Às vezes não é perigosa, mas Desampara. desampara. E eu acho que a gente descobre as nossas vocações por sofrimento, assim, um pouco, sabe? Por entender que você tá, às vezes, querendo levar uma vida que não é você, entendeu? Se você pergunta por que você trabalha nessa empresa, a pessoa não sabe responder. Você sabe que no final das contas é só o dinheiro. E acho que quando você faz isso, te dá um vazio muito grande. E acho que não existe a liberdade, existe processo de libertação, né? A liberdade concreta e definitiva, ela é uma utopia, no fim das contas, né? No mundo que a gente vive hoje. Porque a gente está em São Paulo, a gente está sujeito às interferências, né? Mas te ensina muito, né? Liberdade, você chega mais próximo de você tem infinitas possibilidades. E acho que elas também fazem a gente sair do nosso próprio caminho de vez em quando, saca? A gente fica muito na cabeça e pouco no coração. E eu acho que a liberdade é justamente esse processo que sai da cabeça e vem pro coração. Só que a vida inteira a gente é ensinado a pensar com a cabeça, entendeu? Então aí, quando você tá às vezes fazendo uma coisa que você desconfia, é a sua cabeça falando pra você que, pera lá, não é bem assim, tipo... E aí corre o risco de você desanimar, sabe? E a gente esteve à beira do desânimo muitas vezes, e a gente está sujeito a isso ainda, entendeu? Porque a coisa também não muda de uma hora pra outra, a coisa volta, ela se repete. Não, hoje a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta de fazer, que tem propósito. Que é muito mais prazeroso, muito mais válido, muito mais alinhado com meus valores e meus propósitos de vida, de cotidiano, de amizade. É legal, cara. A gente tenta ter uma relação diferente com o trabalho, assim, sabe? Acho que é essa grande busca que a gente tem, essa coisa do voluntariado, de fazer pela vontade, sabe? A gente tem uma busca por uma coisa genuína que seja nossa, sabe? Que, tipo, esteja dentro da nossa forma e não de uma forma do que é certo, pensada por pensada como é pensado normalmente. Então, é tentar fugir um pouco do lugar comum, saca? Parei de pensar tanto, assim, tentar racionalizar muito e sentir, falei, não tô bem aqui, preciso tirar isso do meu peito. E foi isso, assim, mas com certeza foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, assim. Isso é uma coisa que eu vejo muito distinto, assim, como eu saía de lá e fazia questão de ser transgressor fora do escritório pra voltar a mim. E hoje não, hoje eu posso ser eu mesmo todo momento, toda hora. Sei lá, tô trabalhando no Atados pelo que ele é, entendeu? Não porque eu quero chegar em algum lugar, eu tô fazendo porque minha vida tá sendo seguida assim, que às vezes as pessoas fazem uma coisa porque querem atingir outra. Não por ela mesma, eu acho que a gente tá aqui porque a gente tá nesse movimento. E é muito legal, assim. Eu gosto de dizer que eu me sinto vivo. Assim, eu me sinto vivendo a vida e não sendo levado sem saber onde eu quero chegar. Hoje em dia eu me sinto, sabe, tomando as rédeas da minha própria vida. A gente tomou uma decisão pra vida, assim, sabe? Não quero mais ser um cara, um executivo ou, sei lá, um cara de startup nem nada. Tipo, um cara que vai ganhar uma grana e não sei o que lá. Mas não, a gente tá fazendo uma coisa que não é só pra gente. É pra gente, mas é por algum outro motivo também. Tem gente que tenta, não, isso aí é besteira e tal, e por mais acho que você tenta esconder esse lado que quer mudar, que quer fazer alguma coisa diferente, ele vai continuar martelando lá e acho que cada vez mais forte, sabe? Então isso pode gerar muito sofrimento, então acho que em vez de sofrer por muito tempo com aquela dúvida, com aquele medo, por que não só não fazer logo? Eu sei que é muito mais difícil do que isso, porque eu vivi isso na pele, mas vale a pena arriscar, assim. É nóis por nós.
Se não for assim, não funciona. É nós que corre no caminho do bem. Nós que disse é nós, quando não virar pro vintém. Nós, e nesse nós não existe o porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém. O nós é